Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, boa noite para o Muniz, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Eu estou me Vera. ouvindo em retorno, tipo sanduíche ixo. Não sei se isso também está Será que acontecendo tem como no ar. resolver aí, gente? Já estamos trabalhando nisso. Acho que já deve estar resolvendo por aqui. Não, é horrível ficar Sim, falando, parou. se ouvindo, é a pior coisa que tem. Não parou. Parou? Ótimo. Não? Não, a minha não outra parou, voz entendi que também parou. continua. Não, é que agora demora mais para aparecer. Já estamos aqui, todo mundo. Vamos resolver Quer fazer por isso. telefone, gente? Como resolvemos? Acho que Não, vamos continuar. Qualquer coisa eu conecto aqui. Ah, agora parou. Aqui me Vamos lá. disseram que resolveu. Resolveu, Vera? Resolveu. Perfeito. Então tá bom. Ô Vera, vamos falar desse encontro aí do presidente Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Um encontro aí meio secreto, fora das agendas oficiais. O que está na pauta aí? Reforma ministerial versus votações importantes no Congresso. A gente falava sobre isso ontem, né? Falamos bastante sobre isso aqui essa semana, porque foi uma semana meio entre os dois, Carol, naquele jogo de ver quem pisca primeiro, né? Nenhum querendo ceder muitas posições, nenhum querendo perder a prerrogativa ali de ditar o jogo. Então, o Arthur Lira ficou um pouco incomodado do Lula querer escanteá-lo na negociação da reforma ministerial. Decidi que deveria tratar cada partido com o seu representante e não ele como uma espécie de procurador-geral do Centrão. E o Lula também muito acabrunhado com essa coisa de a cada ministério que ele vai trocar ter que pedir a chancela do Lira. Mas tinha bombeiros atuando aí nesse meio campo ao longo da semana. Tanto os que estão interessados em virar ministros, que estavam ansiosos com a possibilidade disso virar uma crise, um afastamento entre os dois, quanto os ministros ali do entorno, os palacianos, que têm interesse em resolver logo isso, para não ficar eternamente essa especulação sobre quem sai, quem entra, quem vai, quem fica, e poder realmente destravar a pauta de votações. Então a reunião ocorreu, foi uma reunião fora das agendas, para justamente não ser lida como essa ideia, o fulano pressionou e levou uma reunião com o presidente. Então conversaram discretamente ali na própria quarta-feira. Aí só agora que a gente, ficou sabendo, quem deu isso foi ontem à noite, foi o blog da Júlia do iLib, nossa colega, apresentadora da Globo News. E aí a gente continua sem saber o que aconteceu e que rumo vai tomar essa reforma ministerial que está meio encruada. A questão da dança das cadeiras que eu noticiei em primeira mão ainda na quarta, quando eu cheguei a Brasília, também passou a fazer parte do noticiário como uma grande possibilidade para resolver essa reforma que está ali encalacrada. Então, com isso, o Centrão entraria no governo, mas não nas pastas sociais. Essas poderiam ter algum remanejamento de ministros de esquerda que já estão no governo. E essa é hoje uma saída provável e deve ter sido sobre isso que Lira e Lula conversaram. Se o presidente da Câmara ficar insistindo muito que o PP só entra se for no Ministério do Desenvolvimento Social ou no Ministério da Saúde, eu acredito que o mais provável é que esse partido não entrará no governo, porque a gente sabe que ele tem um presidente que é opositor ferrenho do presidente Lula, que esteve no governo Bolsonaro na Casa Civil. O PP já ocupou o Ministério da Saúde com Ricardo Barros e a gente sabe o tanto que houve de denúncias por parte de petistas nesse período. Então seria uma contradição absurda colocar alguém do PP nesse ministério, assim como seria também colocar no Bolsa Família um inimigo, partido do inimigo do ministro Wellington Dias. Tudo bem que o Lula esteja insatisfeito com isso ou aquilo, com aquela entrega ou outra do Wellington Dias. Outra coisa é jogá-lo aos leões e dar a vitória ao seu inimigo mais direto no Estado e que perdeu as eleições para ele. Apoiou Bolsonaro no Estado. Então, não acho que a coisa se dará por aí.
Vamos ver se eles conseguiram aparar essas arestas e se com isso o marco fiscal deixa de ficar no cativeiro em que ele foi colocado e pode ter a sua votação concluída. É um projeto que está ali na bica para ser sancionado, falta pouquíssimo. A Câmara já analisou esse mérito, falta só olhar o que o Senado mudou e falar isso a gente mantém ou isso a gente derruba. É simples no mérito. Se o Lira quiser resolver, ele resolve hoje. Ele chama agora os deputados para votar às 6 da tarde e fala, olha pessoal, mudei de ideia, ninguém vai para nenhum fim de semana, não vamos sextar, vamos votar agora o marco fiscal. E ele consegue votar. Então, que ele tem poder, ninguém duvida. O que o Lula está querendo é não dar a ele esse poder excessivo também de nomear mistério. Que ele mande na Câmara, parece que ele já está conformado. Aceitou apoiar a sua reeleição, tem feito acordos com ele aqui e ali, mas também não quer dar a ele a prerrogativa de indicar todos os ministros que o Centrão for nomeado de agora em diante. Vera, e como que fica aquela questão do MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é a pasta tocada pelo vice Geraldo Alckmin, né? Aumentaram ali as informações de um possível ruído em torno do nome dele, nessa possível dança de cadeiras. Está tendo um primeiro estranhamento aí entre o presidente e o vice ou não é para tanto ainda por enquanto? Olha, os aliados do vice-presidente negam que tenha qualquer estranhamento entre os dois. Dizem que não é do feitio do Geraldo Alckmin, e de fato não é, fazer esse tipo de recado público. Porque o que gerou maior número de boatos? O fato do Alckmin não ter ido à posse do Celso Sabino no Ministério do Turismo. Acontece que ele estava fora de Brasília. Ele já estava em São Paulo, e é verdade isso, tentei uma agenda com ele para um café, falaram que o vice-presidente já não estava em Brasília, e ele estava em outro compromisso com uma agenda ligada a empresários, portanto ligada à sua área, à sua pasta. Não tem sentido falar que por causa disso ele está chateado ou está incomodado. O que é verdade nisso tudo? É verdade que a pasta dele aparece em todas as conversas que você tem sobre reforma ministerial. É uma pasta que todo mundo tem interesse. Não porque ela tem um grande orçamento, mas porque ela permite fazer política, muita política. Você se reúne toda hora com o pessoal de CNI, CNT, Fiesp, você se reúne com o PIB em todos os momentos. Então, para quem tem uma pretensão a ainda ter uma carreira política, disputar um governo, disputar o Senado ou mesmo uma cadeira de deputado, é uma pasta que te dá essas boas relações que você vai precisar lá adiante. Então, ela é cobiçada na reforma. O presidente poderia dispor dela? Eu acho que ele só fará isso se ficar muito claro para ele que o Alckmin não vai se chatear e que ele não vai se importar. Lá na formação do governo ele dizia que ele não precisava ser ministro, que ele já era vice-presidente. Foi o Lula que resolveu prestigiá-lo, dando a ele esse ministério, porque era um ministério que já tinha sido do Zé Alencar e que ele considera que é uma função que o vice tem toda a possibilidade de fazer, que é impulsionar o desenvolvimento industrial. Ele aceitou e ele gostou do ministério, ele gosta disso, todo mundo relata que ele está muito à vontade nessa função e que ele gostaria de continuar. Então, se for causar algum ruído e algum estresse, eu acredito que o Lula vai falar que essa pasta também está fora da reforma ministerial. Ela se prestaria a tal dança das cadeiras, continuaria com o PSB, mas iria para um aliado do próprio Alckmin, que é o Márcio França. E aí, com isso, você abre o Ministério da Aviação para entrar na cota do Centrão. Essa é a engenharia que alguns aconselham o Lula a fazer. Mas se isso for implicar em um estresse com o Alckmin, eu acredito que ele não fará. Então, por hora é isso, tá tudo bem, o Alckmin não vai criar ruído, mas eu acho que em algum momento o Lula vai perguntar a ele, o companheiro Geraldo, você está feliz aí no MDIC, você quer continuar, você acha que a gente pode usar essa pasta para agregar algum partido, etc. E aí eles vão conversar. Não acredito que tenha um estresse agora e que seja um estresse, por exemplo, como o que houve entre o Bolsonaro e o Mourão já no começo e que se perpetuou ao longo do governo, eles tiveram uma relação muito ruim, ou entre a Dilma e o Temer, que chegou a um extremo de um rompimento em que o vice trabalhou pelo impeachment da presidente. Não tem nada, nem um milímetro perto disso.
Vera, estava esperando você chegar por aqui para comentar esse episódio do Rolex negociado pelo tenente-coronel Mauro Cid. Melhor coisa que eu li hoje foi o tweet que você fez mais cedo, falando sobre esse episódio, porque assim, é um negócio inacreditável, né? É isso, são muambeiros que se apropriaram da República, né? É muamba, é aquela coisa, é o enjoei da República. Você ganha o Rolex numa coisa institucional ali, funcional, e você põe no enjoei. Ah, ó, tem platina, O ouvinte tem deu um nome brilhante. melhor, Vera. Qual foi o nome que o ouvinte deu aí, Muniz? O ouvinte falou que o relógio estava anunciado na OL Cid. Ah, maravilhoso. É isso, gente. E não é só isso, né? Nesses e-mails que agora a CPI está analisando, tem também e-mails de outros auxiliares do mesmo Mauro Cid. Então, quer dizer, olha isso, a ajudância de ordens da Presidência da República virou um grande enjoei, um grande OLX. Porque tem outros e-mails desses subtenentes, primeiro tenente, segundo tenente, para não cadastrar pedras preciosas que foram enviadas para o Bolsonaro e para a Michele, e que isso não deveria ser colocado em nenhum tipo de cadastro, porque ficaria guardado num cofre. Então é um mercado paralelo de pedras preciosas que vem na esteira daquela história das joias sauditas. Vem mais ou menos um ano depois daquilo, em outubro do ano passado, e nessa época em que mandam não cadastrar essas pedras preciosas, eles ainda estavam fazendo todos os esforços para obter as joias sauditas que estavam de posse da Receita. Então, é um realmente mercado paralelo instaurado dentro da Presidência da República, pessoas que entenderam que estar ali era obter vantagens pessoais de toda a natureza, e agora vão responder por isso. No caso do Bolsonaro dessas pedras, vários parlamentares já entraram na PGR, já entraram no Supremo com um pedido para que seja investigado o destino dessas pedras, que pedras são essas, quem enviou, qual o valor, que, enfim, não tem nada a não ser esse e-mail mandando muquear as pedras. E no caso desse Rolex é isso, é muambeiro, você está ali, você põe no rolê, você põe na feirinha o Rolex que você deveria deixar, porque toda a determinação da Comissão de Ética Pública, do Tribunal de Contas da União, de todas as instâncias, é que tem valores de presentes que você pode tomar para si, os outros você tem de devolver, e isso vale para qualquer autoridade, quem dirá para o ajudante de ordens da Presidência da República. Vera, seguindo aqui com os nossos assuntos, outro também que chamou a atenção desde ontem à noite, né, e agora nessas últimas horas, a questão do lucro da Petrobras, que caiu 47% no segundo trimestre. Isso, claro, trouxe mais desconfiança ali sobre aquelas novas diretrizes que o governo quer aplicar ali à empresa, né, com relação tanto ao preço quanto à distribuição dos lucros. Dá para dizer que isso já é reflexo dessa nova política de preços dos combustíveis, Vera? O governo passou o dia tentando dissociar as coisas, Muniz. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi a voz escolhida para fazer essa tentativa de dissociar. Ele diz que a redução do lucro em relação ao mesmo período do ano passado, que é dessa ordem de 47%, ela se deve ao fato de que a commodity petróleo baixou no mundo e de que o dólar teve uma desvalorização nos últimos meses no Brasil. Então, seriam esses fatores combinados a causar a redução do lucro da empresa. Mas já acende um grande sinal vermelho no mercado, internacionalmente, entre analistas, para o fato de que a empresa está agora seguindo uma orientação do governo e que não é de hoje que o governo diz que o lucro era exorbitante, entendeu? Que podia ser menor, que podia baixar. E como você baixa o lucro e como você acha que o lucro pode ser menor? Praticando algum tipo de subsídio de preço, que na verdade é o que o governo quer fazer. Porque quando você abandona o preço de paridade internacional, e ele foi abandonado em maio, você está dizendo que você pode segurar, quando tiver um apoio, um aumento internacional, com essa desculpa de que é só uma coisa contingencial, uma volatilidade de momento, que é o que o Haddad falou hoje. Vocês têm de analisar o valor da Petrobras e toda a política de preços com base em fatores estruturantes e não em volatilidade.
Só que esses conceitos, eles são sim muito voláteis. O que para ele é um fator estruturante e o que é volátil? Se você tem uma regra que é única, ou seja, os preços vão oscilar e com isso o lucro também vai seguir o preço internacional, você tem um fator que é claro para você observar. Se você suprime essa que é a regra, que é a prática da maioria das empresas do gênero, você está abrindo uma grande dose de subjetividade, inclusive para que achem que o governo está impondo um intervencionismo à companhia, que é o que muita gente acha. Hoje, essa semana houve uma reunião e nessa reunião se discutiu que não haveria novo repasse de preços dos combustíveis. Já não é a primeira vez que aumenta lá fora e não aumenta aqui. Então isso vai criando uma espécie de bola de neve e a empresa está tendo, por meio dos seus diretores, uma pressão para entender qual é a nova política do governo Lula para a Petrobras e para o setor de óleo e gás, que não é a que vigia até então, mas que tem sim semelhanças com o Bolsonaro. O Bolsonaro também tentou interferir na Petrobras e segurar os preços o quanto ele pôde, principalmente no período eleitoral. Então a gente vai ter de observar no longo prazo o que esse desatrelamento do preço dos combustíveis em relação aos preços internacionais vai ocasionar em termos de valor da Petrobras. Por enquanto a gente tem essa queda grande, não é uma coisa volatilidade. Uma queda de quase 30 bilhões não é qualquer negócio no valor da companhia de um trimestre de um ano para o mesmo trimestre do ano seguinte. Isso é sério, isso impacta a imagem da companhia, o seu valor em bolsa nos Estados Unidos e vários outros fatores. Então vamos analisar no longo prazo como vai ficar essa medição de forças entre governo e direção da Petrobras. Vamos com a música? Vamos com a música, Carol. Eu imaginei que você fosse adivinhar a música de hoje, porque o vídeo que viralizou é o vídeo do Caetano Veloso muito emocionado ouvindo essa versão da música dele, Gente, feita pelo Xande de Pilares. Na verdade, não foi só essa música, é um álbum inteiro. O Xande de Pilares canta Caetano e todas as versões são muito bonitas, mas essa foi a que levou o Caetano às lágrimas, então com essa que a gente resolveu cestar hoje. Gente, olhar pro céu, gente quer saber o gente é um lugar de se perguntar o das estrelas se perguntarem se tantas são. Cada estrela se espanta a própria explosão. Valeu, Vera. Obrigada, hein? Boa noite pra você. Bom fim de semana. Boa noite, um ótimo fim de semana para vocês e para todos os nossos ouvintes. Valeu, Vera. Um beijo.